Você já passou um tempo com Deus hoje? Já leu sua Bíblia? Já fez sua oração? Você sabe a importância disso para as nossas vidas? Vem conosco para conferir. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Felipe Silva. Eu congrego na Assembleia de Deus Missão Profética do bairro Castro Pires. O nosso pastor-presidente é Adão Alves e o pastor local, o pastor Genesco Antônio. E para introduzir o vídeo, nós vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Antes de falar do sacerdócio, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é o cuidado que Deus teve com o povo no Egito e até hoje Ele tem conosco. Lá em Lamentações 3:22, a Bíblia diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. E em Efésios 2, a Bíblia vai dizer que nós somos merecedores de toda a ira de Deus. Mas mesmo assim, Ele continua nos protegendo. Como a gente já viu, a misericórdia dEle, as misericórdias de Deus para conosco são a causa de nós não sermos consumidos. E no versículo 5 de Êxodo 19, Deus vai impor uma condição ao povo. Ele diz: Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, ou guardarem o compromisso, então sereis a minha propriedade peculiar, ou tesouro pessoal, ou meu povo. Então Deus vai impor essa condição ao povo. Ele vai dizer para Moisés falar com eles isto: se eles guardassem esse compromisso, eles seriam o povo de Deus, eles seriam a propriedade peculiar de Deus. E agora, entrando no sacerdócio, Deus diz: E sereis para mim um reino de sacerdotes. Ele não diz um reino com sacerdotes, ele diz um reino de sacerdotes. Qual é essa diferença? É porque um reino com sacerdotes é um reino que existem pessoas que não são e outras que são. Mas um reino de sacerdotes, todas as pessoas que fazem parte desse reino são sacerdotes. E isso não é só no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus confirma isso para nós. Lá em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E ainda em Apocalipse 5, no capítulo 5, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: Não és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Então o destaque aqui neste texto eu queria dizer que nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E agora que todos nós sabemos que somos sacerdotes, qual é a nossa função? Bem resumidamente ministrar o coração de Deus, ser ministrado por Ele e conectar outras pessoas a Deus. E agora eu vou citar alguns exemplos na Bíblia. Em Levítico 21:5. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E em Números 15:28 diz: E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Mas eu gostaria de destacar que a partir da vinda de Jesus mudaram algumas coisas. Em Mateus 27:51 diz: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E em 1 Timóteo 2:5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui nós vimos que nós não precisamos mais de um mediador. Nós não precisamos mais ir até uma pessoa para ter contato com Deus. Agora, nós podemos ir até Jesus
e Ele é o nosso mediador para ter contato com o Pai. Agora que nós somos sacerdotes, nós que temos que fazer o papel de conectar as outras pessoas a Deus. Nós levamos essas outras pessoas até Jesus e Ele os conecta a Deus Pai. Então nós já vimos aqui bem claro na palavra que nós temos que ajudar, que conectar essas outras pessoas a Deus. Mas agora vamos tocar em um ponto: ministrar o coração de Deus. Ministrar o coração de Deus é se apresentar a Ele, é ser sincero, é entrar no seu quarto e fechar a porta e falar com Ele, e conversar com Ele, e orar, e ler a sua palavra. E ao mesmo tempo que nós ministramos o coração de Deus, nos abrindo para Ele, Ele ministra o nosso coração, tirando de nós as coisas ruins, as coisas deste mundo, e colocando em nós as coisas dele, as coisas que pertencem a Deus, as coisas que o agradam. E eu queria te dizer bem claro: tenha o seu sacerdócio como prioridade. Tenha isso como prioridade. Coloque isso em número 1 na sua vida. Porque se nós não nos enchermos de Deus em casa, não adianta somente frequentar uma igreja. Nós precisamos passar tempo com o nosso Deus na nossa casa, onde nós estivermos no nosso dia a dia. De segunda a segunda nós temos que tirar um tempo para passar com aquele que nos criou. E como eu já falei, isso tem que ser prioridade na nossa vida. Mas pode ser que tenha uma pergunta na sua mente: e o evangelismo? E o discipulado? Isso não é importante? É claro que é. O sacerdócio não anula o evangelismo, nem o discipulado, mas ele nos capacita para isso. Porque, como eu já disse, se nós não nos enchermos, como nós vamos depositar na vida de outra pessoa aquilo que nós não temos? Então, se nós queremos ser bênção na vida de alguma pessoa, se nós queremos nos encher de Deus para derramar sobre os outros, nós precisamos passar tempo com Ele todos os dias. Viajando, doente, em casa, trabalhando, tendo muitas atividades na escola, nós precisamos passar tempo com Deus, porque isso tem que ser prioridade na nossa vida. Eu queria deixar uma ilustração para os irmãos. A ilustração é: uma vez, em um culto de jovens em uma igreja, o pastor fez uma pequena brincadeira com 2 grupos. Ele colocou cada grupo em uma mesa. Em cada mesa tinha uma vasilha grande, uma pedra grande, várias pedrinhas pequenas e areia. Qual que era o desafio? Era colocar tudo dentro daquela vasilha, tudo dentro daquele recipiente. Aqueles jovens foram tentando, eles colocavam as pedras, colocavam a terra, aí ia encaixar a pedra grande e não cabia mais. Aí eles tiravam, tentavam de outra maneira, mas não conseguiam. E o que o pastor fez? Ele pegou e encaixou primeiro a pedra grande, ensinou para ele: ó, ela ocupa mais espaço, então ela tem que vir primeiro. Depois ele colocou as pedras menores e elas foram se encaixando do lado daquela pedra grande, e depois ele colocou a areia. E a areia foi entrando no meio daquelas pedrinhas e tudo ficou no seu lugar e coube dentro daquele recipiente. Aí ele explicou o que significa aquela pedra grande. Aquela pedra grande é o nosso sacerdócio. É o que nós temos que ter como prioridade. O dia que isso se encaixar no centro da nossa vida, as outras coisas vão se encaixar também. Tudo vai vir com mais facilidade, porque vai ser guiado por Deus. Ele vai estar nos guiando e nos alimentando todos os dias. E agora, para encerrar, eu queria deixar mais uma ilustração para os irmãos. Pensem como um celular, que ele já está descarregado. Então você tem que primeiro plugá-lo na tomada para depois usá-lo. Assim somos nós. Deus quer nos usar, mas se nós estivermos descarregados dele, não tem como ele nos usar. Primeiro nós temos que nos recarregar dele todos os dias para que ele possa nos usar com excelência. Lá em João 17,3, a Bíblia vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Glória a Deus. Nós temos a chance de viver a eternidade, que, como a Bíblia diz, é conhecer a Deus e a Cristo aqui na terra. Nós temos essa oportunidade. Basta você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e passar um tempo com Deus, o conhecendo todos os dias. Mas saiba, se você for tentar hoje ou amanhã e não conseguir, Jesus, ele já conseguiu por você. Ele te deu essa chance. Então saiba, você consegue. Por você, não, mas por Jesus. E se você conseguir, saiba, você não conseguiu porque você é bom, mas porque Jesus venceu por você. Então este foi o vídeo, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E agora eu quero te fazer alguns pedidos. Primeiro, curta este vídeo. Avalie esse vídeo com seu joinha porque nos ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sino de notificações para que toda vez que a gente for transmitir algum culto
ou postar um vídeo já chegar a notificação aí no seu celular. Também compartilhe com algum amigo e deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima segunda-feira às 18 horas.